da TV Guarulhos, está iniciando mais uma edição dos Bastidores. E, evidentemente, estamos ao vivo também pelo Facebook. Você pode compartilhar com quem você quiser. Aliás, obrigado pela audiência, hein? Agora conversando com o Lucas Braga na engenharia, o Neto, são toda a parte técnica da TV Guarulhos. Muitíssimo obrigado pela audiência. Um público qualitativo de 35 a 45 anos. É isso, Lucas? O nosso público, formadores de opiniões, bacana, muito obrigado pelo carinho. Uma semana de TV Guarulhos e esse público vem mostrar a qualidade do jornalismo feito com responsabilidade. E evidentemente que antes de falar do nosso convidado, quero só registrar que hoje tivemos mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Guarulhos e não teve o tumulto da sessão anterior, né? Que é o projeto que ainda não foi debatido nas comissões, não foi ainda para a Comissão de Justiça e Redação, que depois que passa, para você em casa entender, esse projeto só vai para o plenário, que é o projeto do vereador Laércio Santos, doutor Laércio Santos, advogado, nosso colega, depois que passa pela Comissão de Justiça e Redação. É um projeto polêmico que envolve aí a escola, não quero aqui me aprofundar, até porque ele vem aqui semana que vem debater sobre esse assunto e você em casa vai ficar muito bem informado. Um outro assunto que eu queria estar comentando, publiquei hoje na rede social, no Facebook, no meu Facebook, Geraldo Júnior, @Guarulhos em Destaque, que o nosso líder do governo, Eduardo Carneiro, não é mais candidato a deputado estadual. Aí no final eu coloquei lá um item sobre a sua saúde, me desculpem, né? Apenas na hora de redigir, a saúde do doutor Eduardo Carneiro está ótima, graças a Deus. Estou recebendo aqui o presidente da subseção da OAB Guarulhos, doutor Eduardo é bom, hein? Doutor Alexandre de Sá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Geraldo. É um prazer estar aqui falando com você nesse novo espaço para a informação do nosso município. Você que sempre foi uma pessoa à frente do seu tempo, levando a informação para os munícipes aqui da nossa região. E tem na minha pessoa um admirador. Obrigado. E desejo todo sucesso nesse novo programa que você acaba de começar. Obrigado, presidente. O assunto do momento, presidente, é que hoje, depois de muitos anos do foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, isso é bom, já é um avanço muito bom, eu entendo que é um avanço, que é a sua opinião, que os crimes cometidos por parlamentares no exercício do seu mandato seja avaliado, seja discutido no Supremo. Crimes cometidos anteriormente por instâncias inferiores. É isso, presidente? Olha, Geraldo, essa questão ela é bastante polêmica. Há vários anos ela vem sendo discutida. Já houve mudança de posição várias vezes, mudança na legislação, mudança no posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E basicamente eu acho que vale a pena uma introdução aqui rápida. Por favor. Foro por prerrogativa de função é o nome técnico do vulgarmente chamado foro privilegiado. Obviamente que a palavra privilégio já dá uma conotação negativa a esse foro, porque se pressupõe que ele traz alguma vantagem para o julgado, para aquela pessoa que é acusada perante os tribunais. Saiba você, Geraldo, e todos os seus telespectadores, que isso não é uma particularidade do Supremo Tribunal Federal. Existem ações com o início já no tribunal, desde o Tribunal de Justiça, passando pelo STJ, chegando ao STF. Depende da qualidade da função exercida pelo acusado. Então, por exemplo, juízes, promotores, prefeitos não são julgados pelo juiz da primeira instância. Já tem o início de um processo criminal no tribunal. Isso chama um processo originário do tribunal. Isso vale também para o STJ, que vai julgar governadores, que vai julgar deputados estaduais, e nós vamos chegar ao Supremo, que é o que está em evidência, que julga deputados federais, senadores, ministros, presidente da República. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é, na sua essência,
uma corte constitucional, que deveria dizer o que está ou não em linha com a Constituição, acaba recebendo uma carga muito grande de processos para julgar como uma vara de origem, ou seja, como a primeira instância naquelas questões. E isso acaba criando uma lentidão, e a lentidão é que é prejudicial para o processo, porque a lentidão ela conduz a uma demora exagerada que leva à prescrição muitas vezes, não é? E dá a sensação para a sociedade de que o Supremo Tribunal Federal favorece aquelas pessoas que ali são julgadas, quando na realidade é fruto de um excesso de trabalho que o Supremo Tribunal Federal recebe. Eu vejo com bons olhos essa mudança. Na minha vontade, o Supremo Tribunal Federal deveria ficar exclusivamente para julgar questões de natureza e de índole constitucional, não para julgar casos criminais em primeira instância. Agora, presidente, é evidente que hoje a população vem acompanhando toda essa discussão do Supremo, e aí eu pergunto para o doutor, esta vantagem que o político tem e a população questiona essa vantagem, esta mudança que o Supremo concretizou é um avanço no campo jurídico? Então, sob um aspecto, é sim um avanço, porque a gente vai provavelmente ter menos lentidão no julgamento de causas que são importantes. Todas as causas são importantes. Sim. Quando envolve a prática de crime, mais importante ainda. Mas é interessante a gente voltar na origem. Por que se criou o foro por prerrogativa de função? A ideia foi evitar que a influência daquele profissional, ou do prefeito, ou do promotor ou do juiz, ou no caso dos deputados, pudesse influir no resultado da causa. Então, imagine você, é o caso agora do senador Aécio Neves, ele vai ser julgado por um juiz de primeira instância. Um juiz de primeira instância, não que ele vá julgar diferente do que um juiz de segunda instância ou mesmo de um ministro dos tribunais superiores. Mas um juiz de primeira instância, em tese, ele estaria mais suscetível a influências. Sim. Por quê? Porque o senador ocupa um cargo muito mais relevante no contexto político do que um juiz de primeira instância. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que se falou, não, pera um pouquinho, esses agentes serão julgados em instâncias acima das suas funções, não é? Só que isso causou essa distorção e essa lentidão, ela acaba sendo ruim. Por exemplo, o caso do senador Aécio Neves, que eu acabei de falar. Um dos casos que ele está sendo investigado ocorreu antes do mandato que ele exerce. Então, esse caso desceu lá para a primeira instância lá em Minas Gerais. Um juiz de primeira instância vai julgar o caso dele. Digamos que condene o senador Aécio Neves. Ele vai poder recorrer para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um recurso de apelação. Se o recurso de apelação dele for improvido, ele vai poder ingressar com recurso ao STJ e ao STF. Ou seja, se bobear para o senador Aécio Neves, é até uma vantagem. Sim. Porque ele vai ter mais oportunidades de defesa. Se for julgado diretamente no Supremo, ele recorre a quem? Ele não tem praticamente a quem recorrer para uma decisão. O político, eu vejo, porque imagine, eu acho que foi um lado positivo para o político, porque o desgaste que ele ia ter a nível nacional, o acompanhamento da mídia, bem maior quando a discussão é no Estado, ou não? Eu também acredito nesse sentido. Ele vai ter ali um julgamento em primeira instância, não vai ter a mesma cobertura midiática. Sim. Né? Mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente deseja enquanto sociedade democrática? Que as pessoas sejam julgadas num processo democrático, um processo penal democrático, que garanta a defesa, que garanta o devido processo legal, e aquelas pessoas que têm responsabilidade sejam punidas. A gente não quer que uma pessoa seja punida porque ela ocupa um cargo de importância ou porque houve uma repercussão midiática que às vezes cega não só o judiciário, mas a população toda com a sede de que se faça justiça. E a justiça muitas vezes é traduzida numa condenação, quando na realidade a absolvição também é justiça quando a pessoa faz jus a isso. Estou conversando com o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Alexandre Sá. Eu vou fazer um intervalo agora com nossos comerciais, daqui a pouco ele volta para respondendo algo interessante. Esse processo, quando volta para a primeira instância,
começa tudo de novo, as investigações, ou não, ou a primeira instância vai dar continuidade. Para você em casa não ficar chateado, segura aí, toma um cafezinho, conversa com a patroa, 2 minutinhos, estamos de volta. Seu carro, como está o seu carro? Por isso eu estou aqui na BSK Centro Automotivo com o Donildo, que vai dar algumas dicas para você. Ó, aqui é Best Car, tudo num lugar só, tá? Seu carro novo de novo é aqui na Best Car. Vamos lá. Melhor coisa é a prevenção, tá? É a revisão preventiva para você não ficar na mão. Agora, como a gente voltando de férias, tudo, alta quilometragem, vamos ficar de olho em troca de óleo e correia dentada, tá? Agora, o mais importante de tudo isso é a qualidade dos serviços da Best Car, que fica onde, Danilo? Vamos lá, é Rua Cônego Valadão, número 352, Gopoúva, Guarulhos, tá? Nós estamos bem de esquina com a Cônego Valadão e Emílio Ribas, do lado da caixa d'água do SAI. Qual o horário de funcionamento? Ó, das 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta e de sábado das 8 às 13 horas. Qual o telefone? 2229-0651. Best Car, o melhor centro automotivo de Guarulhos. Chega aí. Em Guarulhos, a melhor loja de planejados. Vai reformar casa nova, apartamento novo. Eu tenho uma dica para você. Na hora de comprar, a Selmar Planejados, ela tem experiência para tudo isso? Sim, nós estamos há mais de 60 anos no mercado. 60 anos no mercado? Isso é muito bom. Porque você em casa, imagine você que quer renovar sua casa, o seu apartamento, ou vai comprar o apartamento na planta. A Selmar tem essa experiência, tem esse know-how? Nós temos esse know-how para você que está comprando seu apartamento na planta, quer trazer para a gente vai desenvolver o projeto e aí você pode fazer esse planejamento de pagamento, de quando você vai receber. A Selmar Planejados, ela fica funcionando de segunda a sexta, qual horário? De segunda a sábado, das 10 às 20 horas. Fica onde a Selmar Planejados? Fica na Paulo Facini, ao lado do Macaxeira. Bacana, gente, olha... Eu quero convidar você para conhecer a Selmar Planejados, os melhores preços, as melhores condições de pagamento aqui na Selmar Planejados. Vem comigo! Vem. Ficou bem informado? Olha, enquanto o nosso presidente compartilha no Facebook da OAB, eu vou chamar o minuto do João Franco, que vai dar uma dica para você. João Franco. Minuto João Franco hoje para TV Guarulhos, vai para você que não gosta de cortar o cabelo, que não gosta de cortar as pontinhas e vive reclamando que ele não cresce. Vou falar uma coisa para você, o ideal é cortar o cabelo a cada 60 ou 90 dias, isso quer dizer de 2 a 3 meses. Vou explicar uma coisa para vocês, cientificamente comprovado que o cabelo cresce de 1 a 1,5 cm por mês. Se você fizer uma conta comigo, isso quer dizer que de 60 a 90 dias, que é o prazo para você cortar o cabelo, pelo que eu te falei, ele vai crescer de 2 a 3 centímetros. Se você cortar pelo menos 1 centímetro nesse período, ele vai estar sempre crescendo pelo menos uns 2 centímetros. Por que às vezes você reclama que seu cabelo não cresce? E aí você vai concordar comigo, principalmente se você tem coloração no cabelo, ou relaxamento, ou alguma coisa do tipo. Não aparece a raiz quando você faz processo químico, sempre cresce, passa um mês, cresce um dedinho. Como que na ponta não cresce? Não tem como o cabelo crescer aqui e encolher aqui, não tem mágica. Acontece que ele cresce aqui, mas ele fica fraco, ele fica frágil na ponta. Isso acontece por uma questão de fatores, agressões externas que a gente fala. Sol, poluição, mar, enfim, uma série de fatores. Isso faz com que as pontas fiquem quebradiças. Se sempre você cortar pelo menos a pontinha, eu te garanto que o cabelo sempre vai crescer. Com o minuto do João Franco, um grande abraço a toda essa rapaziada do João Franco. Olha só, notícias da Câmara Municipal que acaba de chegar aqui no nosso e-mail. Comissão de inquérito, houve presidente de cooperativa. O presidente da cooperativa de crédito Cicobi Unimais participou como testemunha na reunião da comissão especial de inquérito da Câmara Municipal que investiga se o vice-prefeito Alexandre Zeituni cometeu crime de extorsão. Nos áudios que motivaram a investigação, é citado genericamente que cooperativas
de crédito são bons locais para aplicação financeira. Ao responder questões do vereador Marcelo Seminaldo, o proponente e presidente da CEI e relator Eduardo Carneiro explicou que Zeitúnio é vice-presidente da cooperativa da qual está afastado e, portanto, não recebe salários pelo cargo. Essa CEI, ela realmente está tendo um desgaste político muito grande. Olha, deixa eu passar o nosso site aí, Grande Lucas Braga, o nosso portal de notícias, Guarulhos em Destaque, jornal semanal, o nosso portal, com mais de 3.000 visualizações, né? Obrigado a você que visualiza o nosso portal de notícias, tá certo? Já quero aproveitar e convidar o nosso presidente, assim que possível, ele também tem uma coluna, nós temos lá vários colunistas no nosso portal de notícias. Maravilha, Lucas Braga, voltamos aqui para o nosso presidente da subseção da OAB Guarulhos, doutor Alexandre de Sá. Presidente, no primeiro bloco nós falamos do foro agora para o político que, fora do seu mandato, cometeu crime e isso volta para a primeira instância. Esse processo, quando retorna à primeira instância, isso não quer dizer que vai começar tudo de novo? Não, Geraldo. Na realidade, quando volta para a primeira instância, vão se aproveitar todos os atos instrutórios, especialmente, que foram realizados. Então, toda aquela investigação, se já foi recebida a denúncia também, dali vai tomar, ou seja, o juiz vai receber o processo no estado em que ele se encontra e dali para frente ele vai tocar o processo. Se ainda tem testemunhas a serem ouvidas, as partes têm que apresentar as suas razões, etc., o processo ele toma o caminho a partir de onde ele parou. Agora, hoje, a classe política, a imagem da classe política vem se desgastando e muito. Por exemplo, ontem o Supremo rejeitou mais um pedido, mais um habeas corpus solicitado pelos advogados do ex-presidente Lula. O senhor acha que a decisão do Supremo pela prisão do ex-presidente, ela foi algo inédito no judiciário brasileiro? Não, sem dúvida que é algo bastante emblemático. Não é? Eu, particularmente, sou contra a execução já com a decisão de segunda instância. Eu defendo que o texto constitucional é muito claro, muito objetivo, e se fosse para escolher um dos 11 votos que foram proferidos naquele habeas corpus, eu escolheria o voto do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello, que é o decano da nossa corte, ele foi muito feliz ao demonstrar que o problema não está em aguardar o trânsito em julgado. O problema está na lentidão do Poder Judiciário. Então, o que o Poder Judiciário deve fazer para combater a lentidão na tramitação dos processos judiciais? O que se tem feito, e a mídia acaba vendendo também essa informação que é passada pelo Poder Judiciário, de que o problema do Poder Judiciário é o excesso de recursos de defesa. E isso, Geraldo, eu não posso concordar. Nem como advogado, muito menos como um advogado, como você sabe, que atua na área criminal. O advogado, ele cumpre os prazos estritamente que a lei confere. Já as outras partes, e especialmente o juiz, não cumpre prazo. Então, se você pegar um processo que demorou 5 anos, eu desafio alguém a demonstrar que ele tenha demorado mais do que 1 ano por conta da defesa. Isso não é verdade. Se procura hoje demonizar o direito de defesa, e o direito de defesa é seu, cidadão e cidadã que está nos assistindo. É de todos nós. E nós não devemos abrir mão do nosso direito de defesa a pretexto de ver um bandido, um político criminoso corrupto pagar pelos seus crimes. Para prender alguém, é possível prender desde o início da investigação. Nunca foi proibido isso. Tá. A prisão preventiva, ela existe desde sempre, ela está prevista no Código de Processo Penal, só que ela exige o quê? A fundamentação. Tá. Você demonstra a necessidade de prender alguém, mesmo durante o trâmite do processo. O que se tentou confundir a população é dizendo que a pessoa só vai poder ser presa se mudar o texto constitucional. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós fomos levados a querer resolver um problema que é do Poder Judiciário, ele tem que prestar um serviço melhor,
mais ágil, não é? E não mudar o texto constitucional, que é claro. A Constituição é o que nos garante, Geraldo. Se nós não respeitarmos a Constituição, todos os outros direitos ficam em risco. Sim. O direito à livre expressão, como nós estamos falando aqui hoje, né? O direito de ir e vir e tantos outros direitos que estão ali consagrados no texto constitucional. Eu estava acompanhando uma matéria que foi ontem pelo Jornal Nacional, dando conta da dificuldade da comissão que está avaliando o foro privilegiado dos políticos. Sim. Não aconteceu a primeira reunião ainda. E na matéria fala que lá, dos 28, 10 estão sendo investigados, né, pelo Ministério Público. Na sua opinião, como advogado criminalista, Sim. o senhor acha que vai passar nas comissões esse projeto? Olha, eu acho que essa decisão do Supremo, ao invés de ajudar essa questão, vai esfriar essa questão no Congresso. Também acho. Não é? Porque realmente a gente tem a sensação de que com essa decisão do Supremo se resolveu alguma coisa. Na minha humilde opinião, não resolveu nada. Tanto que o caso do senador Aécio Neves fica bem claro isso. Ele tem 8 investigações, somente uma foi para a primeira instância a partir dessa decisão. Todas as outras 7 continuam no Supremo. Por Sim. quê? Porque aconteceu, o que está sendo investigado aconteceu durante o mandato. Não é? Então, essa questão precisa ser melhor discutida no Congresso, que para mim é o foro adequado para essa discussão, e decisões como essa do Supremo, que tenta remediar uma situação, acaba criando um desinteresse, porque as pessoas imaginam que a questão está resolvida quando a questão está longe de ser resolvida. Olha só, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal enviou hoje mais 6 processos contra parlamentares para instâncias inferiores, aplicando o entendimento recém-firmado pelo plenário de que só devem tramitar na Corte investigações contra parlamentares que apurem fatos ocorridos durante e razão do mandato. Essa questão, ela é dúbia, né? Porque ela coloca em razão e durante o mandato, não é? Então, durante o mandato é mais fácil, porque é um marco temporal, quando que os fatos se deram, aí durante o mandato, mas ele exige também que seja em função ou em razão do mandato. E aí fica uma coisa difícil, às vezes, de você identificar, mas o crime, a não ser que seja um crime assim, de sangue, né? Uhum. Foi lá e matou alguém, aí, não, esse crime não foi em razão do mandato. Mas se a gente está falando de corrupção, de crimes dessa natureza, como você relacionar ou deixar de relacionar com o mandato? Isso fica numa subjetividade do tribunal que vai querer criar mais discussão jurídica ainda. Agora, eu ouvi também de um colega falando de Caixa 2. Ele citou o exemplo do Caixa 2, é uma empresa que presta serviço para o governo, e aí, naquele ano específico, tem outro candidato. E ela, para não criar um desconforto com o governo, ela também patrocina o adversário do governo, sem pedir vantagem. Onde está a corrupção aí? No nosso país, nós não temos o lobby, não é? Regulamentado. Em nações como os Estados Unidos, que não estou falando aqui que é uma referência nisso, mas lá o lobby ele é regulamentado. Então, fica muito claro que alguns deputados, alguns senadores, ou seja, alguns parlamentares, eles representam interesses também da classe empresarial. Porque, se a gente parar para pensar, todo político ele representa o interesse de alguém. Ele foi escolhido e foi eleito por um determinado grupo de pessoas. A sociedade é muito heterogênea. Então você vai ter, por exemplo, no nosso Congresso, parlamentares que se identificam com a chamada bancada da Bíblia, que é a bancada dos evangélicos, que tem alguns princípios que congregam ali os interesses dos seus eleitores. Tem aqueles outros que chamam a bancada da bala, aquela bancada que é mais vinculada à questão de combate à violência ou autorização do porte de arma, etc. E assim por diante. Então, essa questão que você colocou, para mim, isso não é crime nenhum. Uhum. É uma forma da empresa ou tentar se posicionar, estabelecer algum tipo de relacionamento,
Agora, o que Não vai pediu ser... nada em troca. Exatamente. O que vai ser crime é se vier cobrar essa fatura e se eventualmente isso tiver implícito, não é? De que vai se buscar direcionar uma concorrência, uma licitação para beneficiar a empresa que contribuiu na minha campanha, isso sim é absolutamente ilícito. Numa campanha, vamos guardar as proporções, uma campanha para a presidência da OAB. A nossa OAB é desse tamanhozinho em relação a qualquer estrutura. Mas assim, você querendo ou não, você faz um folheto, você faz um encontro, um cafezinho, tal, vai tirar tudo do seu bolso? Não, tem lá aquelas pessoas que falam, poxa, eu confio nesse candidato, eu vou ajudar. Agora, imagina que no futuro esse candidato ganhe e essa pessoa que ajudou tem um problema na ética, por exemplo. É lícito ao presidente ir lá e passar, botar pano quente ou abafar? De forma alguma. E se fizer isso, está praticando uma ilegalidade. Sim, sim. Uma improbidade e deve ser cassado. Não é? Então, a gente tem que entender que uma coisa não necessariamente está relacionada com a outra. Maravilha. Presidente, para a gente fechar, hoje, como é que o senhor avalia o trabalho do Ministério Público no Estado de São Paulo? Tivemos um imbróglio, nós temos mais um minuto, e, inclusive, o assunto está indo para a Corregedoria do Ministério Público Federal, onde o procurador chamou para si a responsabilidade do inquérito que investiga o ex-governador Geraldo Alckmin. Olha, o Ministério Público ele é uma instituição muito importante para a democracia. Mas como todas as instituições, ela também precisa de controle. E eu acho muito importante essa decisão que foi tomada hoje, porque mostra que não está acima do bem e do mal essa instituição, que normalmente é aquela que dita o que deve ser feito corretamente. Todos nós devemos ter claro o seguinte: acima de todas as instituições está a lei e a Constituição. Verdade. Então não tem instituição que esteja acima do bem e do mal. Quando a gente endeusa, quando a gente empodera demais uma instituição, a gente corre o risco de ser vítima desta própria instituição nos seus excessos, nas suas mazelas. Então, eu acredito muito no Ministério Público, tenho grandes amigos e admiro muito essa instituição, mas eu sei que uma instituição formada por homens é imperfeita e deve ser, sim, fiscalizada. Fico muito contente de que tenha havido essa medida hoje, que para mim é um alento e uma esperança. Presidente, doutor Alexandre Sá, presidente da subseção da OAB Guarulhos, muitíssimo obrigado. Quero contar mais vezes aqui com o senhor. Pode contar comigo, Geraldo. Parabéns mais uma vez por esse programa maravilhoso. Fico muito contente de ser convidado por você. Obrigado. Portanto, conversei aqui com o nosso presidente da subseção da OAB Guarulhos, doutor Alexandre Sá. Espero que você tenha aproveitado todo esse conteúdo. Afinal de contas, não é todo momento que você tem alguém com uma capacidade, com uma bagagem, com um currículo para estar informando você com esse testemunho, essas mudanças, né, no campo jurídico, as inovações. Afinal de contas, o veículo de comunicação, ele é um prestador de serviços. Na Engenharia Lucas Braga, forte abraço, até amanhã.